Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar uma ferramenta lançada pela própria OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que detecta se um texto foi escrito por um ser humano ou por uma inteligência artificial. Com a chegada do ChatGPT, professores, alunos e toda a comunidade científica ficaram assustados com a capacidade da máquina de gerar conteúdo escrito de forma muito parecida com a conversa entre dois seres humanos. Com essa inteligência artificial, seria fácil criar textos, redigir redações, resolver problemas com o mínimo esforço. Isso gerou muitas críticas dos especialistas. Agora a OpenAI está tentando resolver isso, lançando uma ferramenta capaz de identificar conteúdos escritos pela IA. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para fazer isso e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui todo dia, hein, pessoal? Já são mais de 400 vídeos, então, com certeza, um desses daqui, uma hora ou outra, vai te ajudar. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui que foi lançada pela própria OpenAI, para quem quer ter certeza de que um texto não foi escrito utilizando o ChatGPT. Eu vou traduzir essa página aqui em português só para a gente ter uma ideia do que esse serviço é capaz. Mas eu recomendo que vocês não façam isso, ou seja, não traduzam a página para português na hora de usar o ChatGPT. Por quê? Porque tem muita gente encontrando problemas depois que faz essa tradução. Então, se você quiser, você pode até traduzir para o português, mas aí na hora que for utilizar a ferramenta, aí volta para o inglês, certo? Então olha só, classificador de texto AI. O classificador de texto AI é um modelo GPT ajustado que prevê a probabilidade de um texto ter sido gerado por AI a partir de várias fontes, como o ChatGPT. Esse classificador está disponível como uma ferramenta gratuita para estimular discussões sobre a alfabetização em inteligência artificial. Aí, se você quiser, você pode obter mais informações clicando aqui para ter acesso a essa documentação. Ele traz aqui também alguns limites atuais dessa ferramenta. Olha só, ela requer um mínimo de 1000 caracteres, o que equivale a aproximadamente 150 a 250 palavras. Então, se você colar aqui embaixo um texto muito curto, a ferramenta não vai conseguir identificar. Ele também faz um disclaimer aqui dizendo que o classificador nem sempre é preciso. Ele pode rotular erroneamente texto gerado por inteligência artificial e escrito por humanos. Outra ressalva que ele faz aqui é que o texto gerado por IA pode ser editado facilmente para evitar o classificador. Ou seja, a pessoa vai lá, pede para que o ChatGPT faça um texto, aí ele edita esse texto e aí, obviamente, a ferramenta não vai conseguir identificar. Então vamos lá, vamos ver como é que a ferramenta funciona. Eu vou voltar aqui para a página em inglês. Aí o que eu vou fazer? Aqui no ChatGPT, eu pedi para que a ferramenta escrevesse um texto com 1000 caracteres sobre inteligência artificial. A ferramenta já escreveu aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto e vou colar aqui no classificador. Feito isso, é só clicar aqui no botão verde e aguardar a resposta. E aí ele já traz a mensagem aqui. O classificador considera que o texto provavelmente foi escrito ou foi gerado por uma inteligência artificial. Olha só que bacana. Mesmo que o texto esteja em português, o serviço consegue identificar que ele foi escrito por uma inteligência artificial. Agora vamos ver um outro texto. Eu vou clicar aqui em Clear para limpar o campo. E olha só, tem essa matéria aqui do Canaltech, que é um review do Porsche Carrera 911S. Então vejam só, eu vou copiar toda a matéria aqui e vou colar lá no identificador. Olha só, voltei aqui no identificador, vou dar um Ctrl V e pronto. Aqui está a matéria completa que eu copiei aqui do site Canaltech. É um review que foi feito sobre o Porsche Carrera. E agora vamos ver o que a ferramenta me diz. Vou clicar aqui em Submit. E olha só, ele já traz aqui a resposta. O classificador considera que esse texto provavelmente não foi escrito por uma inteligência artificial. Então, é óbvio que ainda está no começo, que essa ferramenta ainda está em desenvolvimento. Mas é um recurso que pode ser usado caso você esteja em dúvida se um texto foi ou não gerado por inteligência artificial. Vamos ver agora um outro exemplo aqui. Vou voltar aqui no ChatGPT e vou pedir o seguinte. Olha só, escreva um resumo com 1000 caracteres sobre o livro Os Lusíadas. Olha só, o ChatGPT já terminou aqui de escrever e parece um texto bem coerente. Olha só, Os Lusíadas é um poema épico escrito por Luís de Camões e publicado em 1572 e assim por diante. Então ele traz aqui um resumo com 1000 caracteres sobre o livro Os Lusíadas. Eu vou copiar aqui
e vou jogar lá na ferramenta. Clear, Ctrl V, Submit. Olha só, rapidinho ele já trouxe aqui a resposta. O classificador considera que esse texto pode ter sido escrito ou gerado por uma inteligência artificial. Então aqui, em menos de 2 segundos, ele já matou a charada aqui, dizendo que o texto foi escrito lá pelo ChatGPT. E vejam só, eu tenho aqui também um texto falando sobre o livro Os Lusíadas, só que ele é uma reflexão do livro, ou seja, ele não foi feito por uma inteligência artificial. Foi uma pessoa que leu o livro e fez uma reflexão sobre o assunto. Eu vou copiar aqui, vou voltar aqui na ferramenta e vou colar. Vamos ver qual é o resultado. Olha só, mais uma vez, o classificador considera que esse texto não foi escrito por uma inteligência artificial. Então, apesar de estar no começo, se você respeitar esses parâmetros aqui, que o texto tenha 1000 caracteres, e levar em consideração que a ferramenta pode, em um momento ou outro, cometer algum engano, pelo menos nessas 2 tentativas que eu fiz aqui, o classificador se mostrou bastante competente. Ou seja, ele conseguiu identificar direitinho qual texto foi gerado por uma inteligência artificial, no caso aqui o ChatGPT, e qual texto foi escrito por um ser humano de verdade. Ou seja, a ideia é que no futuro essa ferramenta seja utilizada para fazer essa verificação, para que a gente não corra o risco, por exemplo, de um aluno utilizar a inteligência artificial do ChatGPT para fazer um trabalho de escola. Porque se você tiver uma ferramenta como essa daqui funcionando plenamente, vai ficar fácil identificar se esse texto foi ou não escrito por um ser humano. Se você quiser testar essa ferramenta de identificação da OpenAI, eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Bom, aqui vão algumas ressalvas. A ferramenta não é 100% confiável, ainda funciona melhor para textos escritos em inglês e para a análise fazer sentido, o texto precisa ter no mínimo 1000 caracteres, senão pode ocorrer um falso negativo. Outra coisa é que nos testes feitos até agora, a ferramenta só conseguiu identificar corretamente 26% dos textos escritos pelo ChatGPT. Então ainda vai levar um tempo para que ela comece a funcionar de verdade, tá bom? Testem aí e depois contem aqui nos comentários como é que foi esse resultado. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!